Olá, que bom ter você ligadinho aqui na Rede Super, em especial no programa Mulher Real. Sou Flávia Perdigão e para mim é um prazer entrar em sua casa toda quarta-feira trazendo temas que nos edificam. Hoje não será diferente, então fica comigo até o final do programa. O Mulher Real já começou. A nossa convidada é a pastora Thaís Leão. Ela fez dos obstáculos um trampolim para conquistar lugares altos. Mesmo passando por problemas de saúde, a pastora não se limitou. Ao contrário, ela prosseguiu, pois tinha fé e Deus fez e faz o impossível por meio de sua vida. Pastora, muito obrigada por estar aqui no programa. É um privilégio te receber com um testemunho tão lindo que nos edifica. Amém. Obrigada pelo convite. E nós vamos já começar, porque a gente quer absorver tudo de você. Vamos lá. Nós queremos entender esse obstáculo, o que você viveu, até para a gente gerar na vida de tantas pessoas que estão nos assistindo, como é importante a gente não pegar a dor como um nosso nome, né? Não carregar a dor como aquela bagagem que nunca sai de nós, mas usar a nossa dor ou a nossa dificuldade, o nosso obstáculo para romper. Falar assim parece até fácil, né? É. Mas sabemos que não é. Mas é muito importante ter mulheres aqui como você que nos inspiram a ter uma visão ampliada daquilo que Deus faz em nós e através de nós, tá? Então, começa já a contar um pouquinho daí, para a gente gerar mais essa expectativa no coração de tantas mulheres que estão nos assistindo. Claro, vamos lá. Aos 22 anos, pastora, eu descobri uma doença rara, se chama doença de Kienbock, que é uma necrose óssea que dá na mão e tudo. Então, eu passei por 2 cirurgias nos meus 22, 23 anos. E aquilo foi um baque para mim, porque aos 22 anos, né, ali no ápice da minha carreira, né, então eu queria, né, seguir minha profissão e tudo, na época eu era bancária. Então, foi um baque. E ao invés de eu olhar assim e perguntar para Deus o porquê, eu perguntei para quê. Né? Então, eu mudei um pouco a visão ali do que Ele queria fazer na minha vida, porque eu tinha certeza que Ele queria fazer algo para que eu pudesse também inspirar mulheres e pessoas que estão vivendo na mesma situação. Né? Porque passar por uma notícia dessa, né, a gente não está esperando, é bem ruim, né? A gente fica meio desestabilizado. Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, né, dos meus familiares, eu consegui vencer e romper isso, né? Então, a partir dessa notícia, vieram as cirurgias. O que não foi fácil, o processo não foi fácil, mas eu sempre mantive a minha fé em Deus. Eu acho que esse que foi o segredo, sabe? No meio ali da tensão, do desafio, eu me firmei em Deus mesmo, busquei a Ele e entender o motivo de tudo estar acontecendo, desse processo todo na minha vida, né? E é bem doloroso esse processo? É bem doloroso. É uma questão também de dores, né? Além da cirurgia, processo onde que você teve que se readaptar. Sim. Tem todo esse contexto, né? Sim. Depois que eu fiz a segunda cirurgia, foi onde eu tirei uma fileira de ossos. Então, eu perdi o movimento do punho, me tornei portadora de necessidades especiais, né? Porque eu não tenho movimento do punho. E isso me gerou eu ser melhor, né? A minha melhor versão. Né? Então, graças a Deus por isso, né? Eu creio que tudo tem um propósito na minha vida, tudo que acontece comigo, eu creio que Deus está querendo falar comigo algo, né? Então, eu tento tirar todas as lições de tudo que acontece, né? E dessa forma não foi diferente. Então, quando eu perdi ali o movimento do punho, então, você ali, quando você perde algo, né? Assim, quando a gente machuca o dedinho do pé, a gente já sente muita dor. Né? Então, como eu tirei os ossos da mão ali, eu sentia muita dor crônica e tudo. Então, eu fui diagnosticada com a dor crônica. Então, meu médico falou, olha, Thaís, dor crônica não tem cura. Realmente você vai ter essa dor devido à sua limitação, né? Então, infelizmente, não tem o que fazer. Então, mais uma vez, eu busquei ao Senhor, busquei a Deus. Falei, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude, né? O Senhor me console nesse tempo. E por isso que eu falo muito que a nossa dor não pode nos definir. Porque se eu quisesse olhar para a dor, para a minha limitação, né? Me fazer de, eu não consigo, eu não posso, eu sinto muita dor, né?
talvez eu não estaria aqui. É verdade. Né? Então, é verdade, Thaís. A gente tem que usar das situações, e por mais dor que a gente sinta, né? Talvez a sua dor não seja física como a minha, mas pode ser emocional, né? Pode ser em outras áreas. E tem um Deus, tem um Pai que cuida de nós, né? E Ele nos chamou para essa terra para a gente viver com um propósito. E é isso que eu sigo vivendo no meu propósito. Thaís, é claro que não dá para se falar tudo aqui, né, no nosso programa. Existe todo um contexto, né, dessa doença, né, de tudo que você enfrentou, porque às vezes pela limitação do nosso tempo, tem que se falar um pouquinho mais rápido, mas né, a pessoa que tem em casa, ela pode também pesquisar ali o contexto, porque às vezes a pessoa está escutando você falar e está pensando assim, é algo simples, que ela está tão feliz. Mas é por quê? Qual que é o padrão que a gente faz? A gente se veste da dor. Exatamente. Né? E tem um texto na Bíblia, quando fala daquela mulher do fluxo de sangue, né? Não se sabe o nome dela. Isso. E por quê? Porque ela se definiu na dor. Ninguém sabe o nome dela. Então, ali era conhecida como a mulher que tinha esse problema na vida dela. Né? Então, a gente tem essa algo sintomático, vamos falar assim, que às vezes você não está bem e você já chega perto das outras pessoas já falando da sua dor. Não é que a gente não precise de pessoas, muito pelo contrário. Somos pastoras e sabemos como é importante cuidar um dos outros. Sim, verdade. Mas é aquela pessoa que, a todo momento que chega perto de você, só fala da dor. Só fala da dor. E vamos falar assim, a sua dor física, né? Você a todo momento sente a dor física. Isso. Imagine se todo momento a pastora Thaís chega perto de alguém e só fala, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tá. Tem dias que às vezes vai estar insuportável, né? Isso. Mas você compreendeu o que você deve fazer com ela. Hoje, igual como você mesmo falou aqui, a gente está falando às vezes algo específico, uma dor física, mas não é só a dor física, né? Exatamente. É a dor em todas as áreas da sua vida. Às vezes a pessoa ela passou por uma separação e aquilo ali ela se intitulou a divorciada, que a vida dela acabou. Não, Deus é um Deus que reconstrói, um Deus que se movimenta, um Deus que pode mudar a sua história. Aquela pessoa que às vezes teve um quadro de um vício, né? Sempre a pessoa que carrega a dor e mostra a dor. Porque às vezes a pessoa nem sabe do que ela está vivendo e ela já gerou na outra pessoa sempre olhar para ela como a dor, né? E hoje, você estar aqui, você transferir essa paz, né? Essa alegria de servir ao Senhor. Quantas pessoas você cuida também, né, pastor? É verdade. Muitas pessoas estão aí, você, né, direciona na igreja, você está ali cuidando diretamente. E não é fácil. Não é algo fácil, mas é algo que também que exige de nós uma renúncia, né? Isso. De entender que sempre Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Isso. Né? E isso tem sido seu lema, né, pastora? É desafiador, sabe, pastora? Mas é não perder a nossa fé, né? A gente passa por tribulações, mas tem um Deus que pode todas as coisas, Ele pode o impossível, né? Então, a gente tem que, realmente, nesses momentos difíceis, de tensão, eu me apego muito à Rainha Esther, porque mesmo ali o povo judeu, né, passando ali... o que ela fez, ela se recorreu ao Pai, né? Ela entrou em jejum, em oração, e ela teve ali o favor do rei, né? Então, me apego muito a isso, porque no momento de tensão que ela teve, ela não cedeu. Ela foi, justamente, usou as armas espirituais, né? Jejum, oração, e se recorreu ao Pai e teve o favor do rei. Então, eu me apego muito a essa história, porque eu creio que eu tenho o favor do rei, né? E eu creio em quem eu tenho crido, né? Eu me apego a isso, tenho que me apegar mesmo a Deus. É desafiador, né? Eu tenho meus momentos de crise, de dores e tal, então eu me recorro à medicina, aos médicos que me ajudam, que me apoiam, né? Que tratam de mim. Então, é claro que a gente tem que ter esse cuidado também, mas o peso, aquilo maior que tem que estar em nós é Deus, né? Buscar a nossa fé, ali se recorrer ao Pai, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. É verdade, então, é verdade. É por isso que eu tenho essa alegria, sabendo de que mesmo tão nova, tão jovem, né? Eu já sou um testemunho vivo para que as pessoas ali se inspiram, né? E vejam que não há um limitador.
Isso. Nós não somos a nossa limitação. É verdade. Né? Então, eu mesmo com a minha limitação, mesmo com os diagnósticos que eu tenho, com os laudos que eu tenho, eu não me recorro a eles, Sim, né? sim. Eu me recorro realmente a Deus. Sim. É desafiador, dia a dia eu passo, né, por alguns problemas, por alguns estresses, por algumas tensões, Claro. mas a gente tem que estar sempre disponível, Sim. né? Sempre com os ouvidos abertos para que Deus tem que falar, né? Então, eu penso assim, então antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, eu penso, sabe? Não, é isso mesmo, esse que é o meu propósito, é isso que Deus tem para mim, né? E estar com as pessoas certas, né? Que nos lança para o nosso propósito. Por isso que eu falo que é um trampolim, por quê? Porque se não, isso tudo me amadureceu, sabe, pastora? Me fez eu me tornar quem eu sou hoje. Sim. Né? Então, eu não sei, né, o que cada uma está vivendo, mas eu creio que Deus pode fazer dessa sua dor, desse seu desafio, dessa sua limitação, algo poderoso para que você possa estar aqui amanhã, né? Hoje sou eu e amanhã você está aqui testemunhando e inspirando outras pessoas. Sim. Quando você foi falando, eu fui lembrando um episódio, sabe, na minha família. Meu marido, uns 2 anos atrás, ele rompeu todos os ligamentos do joelho. E ele sempre gostou muito de futebol, sempre de esporte, né? Mais futebol mesmo. E hoje ele não pode fazer nada disso por causa de todo um contexto, né? Sim. E eu aprendi isso muito com a vida dele também, como você, né? Um exemplo aqui na nossa vida. Eu nunca vi ele reclamando. Tem dia que o joelho dele está super inchado, ele puxa, tem hora de uma perna. Claro que é um convívio tão grande que eu tenho hora que eu nem vejo que ele está puxando. Às vezes quem não vê, quem não nos conhece que vê, mas nem eu não vejo mais. Então ali ele amava, né, estar ali com os amigos, né? Tinha também um time da igreja, né? Mas ele não pode. E nisso, hora nenhuma eu não vejo ele falando assim, por que isso aconteceu comigo? E ele, assim, machucou sozinho, né? E ele caiu, né? Estava jogando futebol, mas ninguém encostou nele. Ele simplesmente, a chuteira dele agarrou e rompeu os ligamentos. Então, foram vários parafusos, aquela situação toda. Mas hoje o limitou, né? Dentro do quesito, né? Mas ele viaja muito, ele sempre está disponível, mas sempre, às vezes eu vejo que ele está ali, passando a mão no joelho. Se ele fica muito tempo sentado, está incomodando. Às vezes, alguns movimentos que eu vejo, mas eu nunca vejo sair dos seus lábios, sabe? De muitas vezes falar assim, não, eu não estou aguentando, isso está terrível. É você também colocar foco, né? Por mais que existe, eu não estou falando só uma questão de dor física, mas das limitações, um diagnóstico daquilo que, às vezes, mentalmente, às vezes até pior do que o fisicamente. Isso. Né? De você aceitar e dentro da outra condição e entender que isso também não vai paralisar nada que Deus faz na sua vida. Né? Aí sabe o que ele fala? Quando ele estava logo no início, ele estava, né, já com as bengalas, e ele chegou primeiro dia, isso estava acabando a pandemia, e ele chegou na igreja de bengala, de short, de chinelo. Tiveram que vários homens carregar ele, colocar ele no púlpito. Ele pregou sentado e ele falou assim, a minha alegria, meu sonho estou realizando hoje de pregar de chinelo e sentado. Acabou aquela coisa assim, tadinho, né? Isso. Oh, mas que homem forte, ai, que homem espiritual. Não, ele nos ensinou, ele me ensinou, estou falando como esposa, a olhar os desafios, os obstáculos daquilo que você vai crescer com ele. Isso não vai limitar o que Deus quer fazer na nossa vida. Exatamente. Existe sim, como você mesmo falou, existe dias de dor, existe dias que não vai estar fácil, mas eles também não vão te paralisar. Isso, não é exatamente. verdade? Então é tão lindo quando você começa a encontrar essas pessoas, né, que Deus vai colocar no nosso caminho, para que a gente venha ter essa visão diferente. Como você mesmo falou, a dor está aí. Todo mundo vai passar por dor. É verdade, Thaís? Você lida com pessoas direto, você é pastora, você cuida de dores físicas, emocionais e na alma, né? E aquilo ali vai trazendo uma nova, vamos falar assim, uma nova visão também. Você percebeu isso com relação ministerialmente falando? Sim, eu creio, pastora, que onde está nosso maior desafio, a nossa maior
tensão, os nossos maiores problemas, assim, é onde Deus vai mais nos usar para poder impactar outras pessoas, né? Sim. Porque ali você vai ter o respaldo de falar, olha, eu passei por isso, eu venci isso, você pode, você vai conseguir, né? E são muitas coisas como nos detalhes, assim como seu marido. Então, tem hora que são alguns detalhes que algumas pessoas não veem, mas são desafios internos que a gente passa, né? Então, eu tenho algumas restrições médicas, né? Então, musculação eu tenho que fazer acompanhada, né? Eu não posso pegar mais que 1 quilo. Então, tem hora que eu preciso de uma ajuda, preciso tirar esse banco daqui, então eu preciso chamar alguém. Né? Você pode me ajudar e tudo. Então, às vezes a pessoa não entende. Isso. Tem essa situação, não tem, Thaís? Porque eu já passei por muitas você tem que explicar, porque aí olha pra você, nova, forte, e ela não pode carregar o que é 1,5 kg. Não, peraí, deixa eu te explicar. Isso se torna até um desgaste emocional. Sim, exatamente. No início, pastor, eu passei por isso, sabe? Eu comecei a me desgastar porque toda hora eu tinha que voltar ao início da minha história. Né? Então, como eu queria, né, seguir carreira e tudo, eu tive que paralisar tudo, né? Por conta de tudo que eu descobri. Então, isso foi um baque muito emocional para mim, porque eu comecei a me sentir assim, eu não sou capaz. E aí me veio o convite do bispo para eu ser pastora dos voluntários. Eu falei, mas como se eu tenho uma limitação? Né? Porque quando a gente pensa em voluntariado, a gente só pensa em carregar as coisas, em braço forte, né? Mas não é só isso, né? E foi aí que Deus me ensinou muito. Eu aprendi muito, cresci muito com muitas pessoas e eu vi muitas pessoas que achavam também que sua limitação lhe paralisou sendo curadas e transformadas, né? Então, isso é muito lindo de ver, né? Então, assim, os voluntários ali, tinham voluntários, né, que não tinham um braço e que estavam ali servindo, falando, nossa, eu sou útil, sabe, eu posso. Então, isso me ajudou muito a construir, a ressignificar quem que eu sou, sabe? Então, isso foi muito lindo. E em pequenas coisas, assim, eu ainda tenho algumas dificuldades, mas eu peço, às vezes eu peço para quem já sabe, ou porque já entende, e às vezes até eu mesmo esqueço. Às vezes, na hora de abrir a porta do carro, sabe quando você acha que já destravou e faz assim? E eu vou com a mão direita, né? Que a cirurgia foi na mão direita e minha limitação na direita. Então, eu vou e esqueço, e aí eu sinto a dor, falo, ai, meu Deus, não devia ter feito isso e tudo. Então, às vezes, até eu mesmo esqueço. Mas eu creio que onde tem uma cicatriz, Deus abre um ministério. Né? Então, uma ferida aberta, ela nunca é boa. Ela tem ali moscas, né? Vem ali coisas ruins. Né? Então, uma ferida fechada, tratada, curada, traz ali um ministério. Sim, como foi precioso, viu, escutar isso, tá vendo? A gente vai aprendendo cada dia. E essa visão, quando vai ampliando na nossa vida, essa inclusão, né? Esse olhar para o próximo, ela é muito mais profunda. Não é só uma questão rotina, porque tem que incluir alguém, mas entender as dificuldades do outro. Isso não estou falando por você, estou falando todos nós. Algo que até meu marido falou, Flávia, para mim andar num passeio, e nem é um cadeirante. Ele tem um problema que na época ele andou muito tempo de muleta. Como é difícil, porque na calçada é muito desregular, tem lugar que não tem... Imagina um cadeirante quando passa por tantas circunstâncias. O seu olhar vai ampliando. Isso. Por eu ter ele como esposo e ele ter vivido isso daí, hoje quando eu vejo uma pessoa com uma bengala, eu já sinalizo. Eu já fico já de olho, eu já fico assim, quando você passa por algo, né, quando eu vivi um período, né, dentro da minha família, né, meu pai enfermo, vivendo muito dentro de CTI, ninguém quer estar dentro de um CTI, mas o seu olhar para o outro, quando ele pede uma oração, intensifica até mais. Porque aquilo ali foi algo que você passou e aquilo ali te traz um novo vigor, uma realidade, uma vivência diferente. Isso. Eu vou te falar algo sendo pastora já, né, cuidando da igreja há muito tempo. Sempre fazemos visitas, não é verdade? A gente sempre vai ali visitar alguém que nasceu um bebê ou aquele que está enfermo. Mas quando eu passei por essa situação, eu vi a importância de você ter pessoas ao seu lado, né? Nesses momentos aí. Então, quando a gente passa por algo, aquilo ali se torna muito mais profundo. Claro que a gente não vai passar por tudo, né? Não tem nem como. Mas é aquilo que você falou, a cicatriz nasce um ministério, né? Isso mesmo. Nasce uma direção, uma visão diferente.
E isso impulsiona para que a gente venha o quê? Fazer mais. Exatamente. Às vezes tem pessoas que estão usando, às vezes, a cicatriz para parar. E é o contrário que Deus está nos ensinando hoje. A cicatriz é para te impulsionar. Isso. Para você lançar, para você dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito, né? Às vezes, por causa de um diagnóstico, às vezes tem pessoas que estão paralisadas até hoje. Exatamente. E não é... Deixam de sonhar, né, pastor? Deixam de sonhar. Eu acredito que você, com certeza, na sua caminhada, muitos passaram já estavam até desolados, né? Não queriam mais ter um sonho, uma esperança. Isso. E ali Deus tem usado a sua vida para curar outras pessoas. Exatamente. Né, e é lindo falar sobre isso, sobre deixar de sonhar, porque foi uma coisa que eu falei, Deus, como que agora eu vou, né? Eu quero ser mãe, eu quero carregar meu filho. E o médico falava, ó, se você engravidar, for ter filho, não pode ficar pegando, não pode ficar no braço. E eu vou contra essas palavras, sabe? Eu não aceito. Eu falo, não, vou pegar meu filho sim, ele vai ter o meu carinho, vai ter o meu amor, né? Então, e alguns detalhes que às vezes eu sinto dor e tudo, então, e eu vou pela fé mesmo, né? Então, abrir latinha de refrigerante eu não consigo, né? Eu não posso torcer pano, eu não consigo mesmo, né? Então, eu quase perdi minha carteira de motorista por conta disso. Então, são coisas que só quem passa que sabe, né? Sim. E a gente não vive à toa. A gente vive por um propósito, a gente vive porque Deus está conosco. Então, todas as situações cooperam para o bem. Deus quer nos ensinar em cada detalhe, em cada coisa, né? Então, cada um vive de um jeito e Deus é tão lindo que cada um é de uma forma, né? Então, aquilo que pode ser limitador para mim não é para você, mas você pode me ajudar, né? Então, até o meu olhar de compaixão com as pessoas mudou. Por quê? Porque eu não sei o que a outra pessoa está vivendo, né? Talvez a minha dor física pode ser menor ou maior do que quem está vivendo uma dor emocional, né? Então, é lindo de ver e eu fico muito feliz de poder transmitir isso para outras pessoas, né? De poder contar e de falar, olha, não pare, não se paralise, né? Deus quer te usar naquilo que você está vivendo. Thaís, é muito além, né, da nossa visão. Como que a gente é tão pronto muitas vezes a julgar, né? Situações, pessoas... Ou às vezes achar que... E a gente tem um costume, às vezes, de achar que a dor do outro sempre é menor. Claro que quem sente a dor é você. Isso. Então, eu estou falando em todo quesito, não estou falando com relação só ao físico mas a dor emocional, todas as áreas da sua vida. Às vezes, a gente está falando como no contexto geral, a dor, né? Isso. Então, às vezes, a gente olha e fala, mas está sofrendo por pouco, tem isso e tem aquilo. Da gente ter mais essa empatia com o próximo, porque se coloque no lugar dele. Exatamente. Se coloque no lugar. Você poderia simplesmente entrar dentro de um casulo e não querer mais viver. Isso. Entendeu? Porque é uma pressão em você 24 horas. É uma pressão de que tenta puxar os seus sonhos, como você acabou de falar. Você poderia muito bem ter engavetado os seus sonhos. Quando o médico fala assim, você não vai poder pegar muito seus filhos. Não. Isso daí entrou aqui e saiu ali. Exatamente. E você está entendendo? Não paralisou, mas hoje porque você tem essa maturidade. Isso. Mas às vezes tem pessoas hoje que estão nos escutando que ela tem que ter reformular aquilo que está sendo lançado sobre a sua vida. Né? Eu vou paralisar toda a minha vida por causa disso? Não. Então, Deus também vai me dar condições para que eu vou além. Há um tempo atrás, eu vi uma pastora que ela é cadeirante. E isso me chamou tanta atenção. Eu falei assim, Deus, que força que essa mulher tem. Porque, às vezes, a gente pode ir de Uber, pode não sei aonde, pode fazer tudo. E, às vezes, a gente cria tantos empecilhos. É verdade. E ali, ela está ali no ministério, servindo, amando, cuidando, sendo exemplo para a nossa vida, né? Então, o que isso faz com que a gente venha entender mais ainda como que Deus cuida dos detalhes, como que realmente a dor não nos define. Isso. Ela tem que nos impulsionar a ir além, né? Thaís, nosso programa, nós já estamos chegando ao fim, mas eu queria te agradecer. Eu queria, assim, que
que o Senhor continuasse te usando de uma forma tremenda, sendo Amém. cura. Né? Amém. Uma frase que Deus fala muito ao meu coração: transfira a cura, não só a dor. Isso, Não é isso? É isso Então, mesmo. que você continue sendo essa cura na vida das Amém, pessoas, amém. Obrigada. de todo o seu ministério, seu chamado, né? Aqui, ó, é a sua casa, né? Amém. Quando Obrigada, puder, volte pastor. mesmo para trazer essa força, essa alegria, Amém. viu, para as nossas vidas. Foi muito importante ter você aqui conosco, Amém. viu? Obrigada. Viu? Então, nós vamos guardar você novamente aqui. Com certeza vou retornar. Então, tá bom. O Mulher Real de hoje fica por aqui, mas na próxima quarta-feira temos um encontro marcado às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.